Queridos, eu quero falar um pouquinho essa noite. O Guigão falou aqui de propósito, né, de relacionamento com Jesus. E se nós não sabermos a função, né, do sangue de Jesus, nós não conseguimos ter um relacionamento com Ele. E eu notei aqui essa madrugada, enquanto eu anotava algumas coisas, nós precisamos nesses dias entender o que Deus quer fazer conosco. Por que estamos aqui? Maior que o resultado é o fruto. Maior que a oportunidade é o legado que todos nós deixamos. Gravem isso. Maior que o resultado é o fruto que nós mostramos. Às vezes tem pessoas que não têm resultado, mas têm fruto. Notem isso. Maior que a oportunidade é o legado que nós deixamos. Maior que o legado e qualquer reconhecimento humano é um dia ser chamado bendito do meu Pai no último dia. Eu estava aqui essa madrugada, enquanto eu orava, falava com o Senhor, Deus me fez vivo isso ao meu coração. Maior que qualquer legado que nós deixarmos, maior que qualquer reconhecimento humano, é ser chamado de bendito do meu Pai. Isso só é possível para quem tem relacionamento com Deus. E para nós nos relacionarmos, nós temos que entender o real significado do sangue de Jesus. Nós sempre falamos e batemos em cima disso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos garante vitória. O sangue de Jesus nos perdoa. O sangue de Jesus é a garantia que temos jeito. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o sangue de Jesus é a garantia que nós temos jeito. Essa mensagem que eu vou ministrar essa noite, em poucos minutos, é uma mensagem cristocêntrica. Para que você entenda, talvez você entrou essa noite aqui, é o culto de ceia. Culto de ceia é um culto memorial, de nós lembrarmos que por causa do sangue do Cordeiro é possível nós sermos perdoados. Talvez você passou um mês aí que passamos com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muitas desistências dentro do seu coração. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos fortalece para um novo tempo. Então o sangue de Jesus é a garantia que nós temos, que tem jeito. E lá em Romanos capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante nós vamos ler. Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. Eu queria que você olhasse para mim aqui antes de nós lermos o texto, por favor. Queridos, os dias são tão maus que o diabo ele tem agido de uma forma de tentar desqualificar o sangue de Jesus. Como assim, pastor? Pessoas que se envolvem no pecado e vivem uma vida pecaminosa, de mentira, de engano, prostituição, muitas das vezes deixam de vir à igreja. Como disse o Guigão aqui, a religião condena tudo isso. Mas nós vamos ver que pelo sangue de Jesus nós somos justificados pela fé em Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra de ânimo para aqueles que literalmente querem abrir o coração para que o Senhor venha mudar algo dentro de você essa noite. O pior problema do ser humano se chama orgulho. Eu tinha uma fala que eu falava muito antigamente aqui: desce do pedestal e deixa Deus tratar contigo o que Deus quer tratar. O maior tratamento que nós temos é quando nós
abrimos o coração para literalmente colocar para fora o que está escondido aqui dentro. E o sangue de Jesus, quando nós falamos que nos purifica de todo o pecado, é uma limpeza que Deus quer fazer de dentro para fora. Culto de Santa Ceia, literalmente quando nós ceiamos, é para que Deus venha trazer a nós a memória de entendermos que nós somos perdoados, justificados pelo sangue de Jesus. Então, mediante a tudo que eu estou falando, eu queria que você batesse no seu peito assim, ó. Faça barulho aí, ó. Bata no peito, diga: eu não sou condenado com o mundo, porque Jesus me justificou na cruz. Diga forte, irmão: porque Jesus me justificou na cruz. A cruz de Cristo é a beleza do Evangelho. É por isso que eu e você temos clareza e conseguimos chegar num domingo à noite, levantar a nossa mão e adorar ao Senhor. Eu quero que essa noite você saia desse lugar de condenação e entenda o quanto Jesus te ama incondicionalmente. Eu vim com a autoridade de Deus aqui essa noite. Talvez os teus pecados te travaram até hoje, você esteve num lugar, numa cadeirinha de condenação. Eu vim convidar pelo poder do sangue do Cordeiro: sai dessa cadeira essa noite, põe-te de pé, levanta, adora ao Senhor e diga: eu sou justificado por Cristo. O maior problema do ser humano nos dias atuais, é caminhar com a condenação na mente. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não vou conseguir, porque eu pequei, porque eu errei, porque eu falhei. Eu queria de verdade que você essa noite entendesse algo. O Senhor vai tirar muitas pessoas aqui essa noite desse lugar de medo e terror que o diabo e a religião te colocou. Irmão, ser crente, servir ao Senhor, não é vir aqui, virar cambalhota, falar em língua estranha, não. Ser crente é acreditar nas Escrituras, é confiar na palavra que é liberada pelas Escrituras. Aquilo que Deus tem trazido para nós nesses dias é algo poderoso. Olha o que diz o texto bíblico, Romanos 3, versículo 21 em diante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. O que diz o texto? Sobre. Então é sobre todos, irmão. Olhem para mim aqui, eu já continuo lendo o texto. Por quê que você fica julgando o teu irmão? Por que nas entrelinhas você fica achando um pretexto para se justificar e julgar o outro? A palavra está dizendo: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que, porque não há diferença. Se eu e você cremos, este sangue vertido na cruz do Calvário está essa noite aqui liberado para todos nós. Todos nós podemos alcançar isso. Sabe, meu irmão, tem gente que está há anos dentro da igreja, muito tempo, mas ainda não entendeu esse lugar de confiança no Senhor. É por isso que vive aprisionado muitas vezes, é uma vida de engano, de mentira, porque não consegue crer e acreditar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No versículo 23, dá uma palavra para todos nós aqui, porque todos pecaram. Então não é o meu irmão pecou. A Bíblia está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu irmão,
Todos os dias nós estamos sujeitos ao erro. Todos os dias. Quando a gente acorda pela manhã, talvez a gente já esteja errando. Quando a gente talvez olha alguma coisa no telefone que não deveria, eu não estou falando aqui só de pornografia, não. Estou falando de muitas coisas que passam na internet durante o dia. Talvez nós estejamos pecando. Mas a garantia que nós temos, que através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, eu e você podemos chegar essa noite aqui e levantar as nossas mãos e adorar o Senhor sem culpa, com a certeza que nós queremos viver algo profundo no Senhor. Meu irmão, nesses dias é dias de definição. Deus está separando o joio do trigo. E eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando disso. Eu estou falando de andar segundo a palavra de Deus. Deus, Ele tem trazido nós para um lugar de entendermos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer nos levar a ser um vencedor no meio da guerra. A gente às vezes encontra pessoas que vão testemunhar e vão dizer: depois que eu passei a ler as Escrituras, compreender a Bíblia e viver a palavra de Deus, o Senhor abriu as portas de uma forma extraordinária na minha vida. Todo mundo quer a bênção. Se você perguntar para as pessoas hoje em dia, todo mundo quer o milagre, todo mundo quer a bênção. Mas como disse o Guigão aqui, poucos querem obedecer e entender o que é crer em Jesus. Há uma diferença em você vir num culto, se emocionar com um bom louvor, do que você crer no poder do sangue de Jesus. Há uma grande diferença. No versículo 24, a Bíblia continua dizendo assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 24: sendo justificado gratuitamente. Você não precisa pagar nada. Dar uma oferta aqui na igreja, dar um dízimo, não é um pagamento para que você alcance o lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Você não precisa pagar nada, não há uma cobrança em cima de você. Assim, algo disponível a todos nós, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Há perdão para os nossos pecados. Versículo 25 vai dizer assim: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como disse o Guigão aqui, como é que você fala de quem você não conhece? Se nós nem soubemos o poder que temos nas mãos. O sangue de Jesus, meu irmão, é poderoso e mais que suficiente. É um culto de Santa Ceia, eu não podia deixar de falar sobre isso. O sangue de Jesus é mais que suficiente para nos limpar de todo o pecado e nos livrar da morte eterna. Por isso que o salvo vai dizer que morrer para o cristão, para o salvo, é ganho. Porque se nós confiamos no sangue do Cordeiro, quando nós partimos dessa vida para outra vida, nós temos a certeza que estamos com o Senhor para a eternidade, para sempre. Então o salvo, ele não se preocupa com essas coisas. Ele sabe que o sangue de Jesus nos garante, nos livra da morte eterna. Nós podemos morrer aqui nesse mundo, mas nós viveremos para o Senhor para sempre. E graças a essa sua obra, nós podemos ter a certeza de que somos perdoados e que estaremos com Ele para toda a eternidade. Agora entenda uma coisa: o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que Ele derramou ali, não tem data de validade. Hoje eu sou perdoado, amanhã eu não sou perdoado. Hoje o Senhor me perdoa, mas amanhã pode ser que Ele não me perdoa porque acabou. Não, o sangue de Jesus está esta noite aqui, para que todos nós possamos ser tocados por Ele,
purificado pelo sangue do Cordeiro. E quando nós tocarmos essa noite no cálice, nós possamos tocar sem culpa alguma, com a clareza e a certeza que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Entenda, desde que Adão e Eva, meu irmão, desde que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo. E era necessário daí, após o pecado de Adão e Eva, era necessário um sistema que proporcionasse a limpeza do pecado. Lá em Levítico capítulo 16, não precisa você ler agora, mas você pode ler depois, você vai entender. Nós vamos ver lá em Levítico capítulo 16, vamos ver sobre o dia da expiação. Que essa geração, muitos não estudam, né, o Velho Testamento. Mas lá nós vamos ver em Levítico capítulo 16 sobre o dia da expiação. Era uma celebração anual, onde o povo oferecia o sacrifício de animais para apagar as culpas dos seus pecados. Depois você lê para você ver lá em Levítico capítulo 16. Você vai entender o que eu estou falando. Naquela época o povo precisava matar animais para tentar de alguma forma encontrar perdão pelos seus pecados. Agora em Romanos capítulo 3 versículo 23, a palavra de Deus vai dizer que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, separados deles. Nós estávamos separados do Senhor. Nós já estávamos condenados com o mundo. Não tinha mais perdão para nós. Não adiantava mais matar um animal ali na esquina e dizer: estou fazendo aqui um sacrifício para que eu seja perdoado do meu pecado. Não adiantava mais nós querer pagar uma promessa, caminhar de joelhos, subir alguma escada, fazer alguma coisa para que nós fôssemos perdoados. Agora, Deus vem ao mundo e oferece o caminho da reconciliação. Não, você não entendeu. Deus, quando Ele olha para o mundo, Ele vê que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, Ele vem e oferece o caminho da reconciliação. Eu vou perguntar para quem entende de Bíblia um pouquinho: quem é hoje o caminho da reconciliação para nós aqui? Quem é o caminho da reconciliação para todos nós aqui hoje? Jesus Cristo de Nazaré. Ele venceu. Quando Ele vai para a cruz do Calvário, derrama o seu sangue, é para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Então hoje nós não precisamos mais de um sacrifício humano aqui embaixo. Como assim, pastor? Que heresia é essa? A religião tem inventado um monte de história para sacrifício. Mas sabe qual é o problema? A religião inventou estatuto, a religião criou normas, mas o Senhor nos disse que nós somos livres em Cristo Jesus. Há uma liberdade para adorar a Ele, para servir a Ele. Não é imposto, não é uma regra, não é um estatuto. A Bíblia continua sendo maior que qualquer estatuto religioso de qualquer denominação que seja. A Bíblia continua apontando que o caminho da reconciliação se chama Jesus Cristo de Nazaré. É simples assim, meu irmão. Eu de verdade, eu prego algumas conferências aí que eu não sei porque que me chamam para pregar, porque eu não consigo dar essas voltinhas que os pregadores de hoje dão. Eu gosto de trazer uma mensagem clara, que transforma o homem, que livra o homem do pecado. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de gente aqui gritando e falando em língua estranha aqui em cima. Isso é bom, é maravilhoso e nós gostamos, nós somos pentecostais. Sabe o que nós precisamos? É de homens e mulheres que pregam a mensagem cristocêntrica e viva ela no secreto. Isso é importante. Era necessário, quando Deus olha para a terra, era necessário um sacrifício perfeito. E Jesus foi esse sacrifício. Ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 vai dizer que Ele não conheceu o pecado. Foi feito pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. O sangue de Jesus é o caminho da reconciliação.
Talvez você chegou nesse culto e quando viu que era ceia, você falou: eu não posso ceiar. Eu não sou digno de tocar o cálice e o pão. Eu venho aqui essa noite em nome de Jesus te apresentar. O sangue de Jesus é o caminho da reconciliação. Jesus, Deus encarnado, nunca pecou, mas voluntariamente assumiu o pecado de toda a humanidade na cruz. A Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores. A Bíblia vai dizer que Ele levou sobre si as nossas transgressões. O que teria hoje? Quem poderia nos parar hoje? Quem poderia hoje apontar o dedo na sua cara e dizer: ei, você não é digno? Se a Bíblia está nos apontando que o perdão eterno é graças a Jesus e o seu sacrifício. É graças a Jesus e o seu sacrifício. Quando nos aproximamos do Pai em oração, entenda uma coisa, irmão. Eu queria conjecturar aqui essa noite. Eu em poucos minutos encerro a minha mensagem aqui. Já pode avisar o Kids lá atrás para ficar preparado. Se você tivesse pecado hoje à tarde, e talvez pecou, como eu também talvez pequei, talvez você não teria coragem de dobrar o seu joelho para orar, sim ou não? Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você esteve na lama? E daí no momento você lembrou que existia um Pai, que existia um Deus. E quando você foi talvez orar, falar com Ele de joelho dobrado, deitado, de pé, no carro, aonde foi, o diabo te acusou e você disse para você: você não é digno de falar com o teu Deus. Eu teria coragem de levantar minha mão e dizer: já aconteceu comigo. Eu ter errado, falhado, e de repente o diabo me acusar na mente e dizer: você não é digno de falar com o teu Deus. Mas eu queria dizer algo para você essa noite aqui. Todas as vezes que nos aproximamos do Pai em oração, Ele não nos vê como talvez o teu irmão te vê. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Pai, Ele não nos vê como aquele homem que pecou há 10 minutos atrás. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Pai em oração, Ele nos vê justo, perdoados e redimidos. Ele nos vê justo, perdoados e redimidos. Ele consegue olhar para nós e dizer: eis aí o meu filho, se humilhando aos meus pés, para que eu faça algo novo na vida dele. O Senhor sempre estará de braço aberto te esperando. Talvez essa mensagem seria uma mensagem para pregar na rua, talvez seria uma mensagem evangelística, mas nós estamos precisando nesses dias de mensagem cristocêntrica, que faça nós voltar à essência do que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é reconciliação, é entendermos que nada pode nos parar, que o mundo não nos para, que a boca dos faladores não nos para, que aqueles que apontam o dedo para nós não nos para. O que nos impulsiona aqui nesta noite é o poder do sangue do Cordeiro. O que nos mantém de pé todos os dias, quando nos acordamos pela manhã, por mais que alguém esteja dizendo: ei, vai cair, vai parar, não vai dar certo, o Senhor está dizendo para nós: ei, meu filho, o sangue do Cordeiro te justifica de todo pecado e te faz um vencedor. E é nisso que você, crente, precisa se apegar nessa noite. Todas as vezes que o diabo estiver acusando você, bata no peito, olhe para os lados e diga: ei, Satanás, o sangue de Jesus, o sangue vertido na cruz do Calvário, me garante vitória total. Nada pode calar um adorador que acredita e que tem fé no poder do sangue de Jesus. Se coloque de pé comigo, por favor.